vamos agora conversar com o Paulo Pozonoff, que vai fazer análise das principais notícias no Jornal da Manhã, segunda edição. Paulo Pozonoff, ano de eleição, o governo preocupado então em liberar o FGTS para o pagamento de dívidas. O brasileiro de fato está muito endividado. Paulo, bom dia. Bom dia, Marcelo, bom dia a todos. Existe esse caráter aí eleitoral, né, que a gente pode especular, mas eu acho que por uma questão até de princípios do ministro Paulo Guedes, vem em boa hora essa ideia aí de liberar fundos do Fundo de Garantia, porque o Fundo de Garantia, na verdade, para um liberal, ele não deveria nem existir, né? Ele é fruto ali de uma visão de Estado extremamente paternalista, de uma outra época, uma época em que a maioria das pessoas nem tinha conta em banco e parte do pressuposto de que as pessoas não sabem lidar com o dinheiro e são incapazes de fazerem uma reserva ali mensal do seu salário, daí caberia ao Estado, né, fazer essa economia para as pessoas. É uma excrescência realmente da nossa já horrível legislação trabalhista, não deveria nem existir, e aí acaba sendo usado nesses momentos. E daí acaba dando margem para esse tipo de interpretação também, né, Marcelo, de que faz parte, essa liberação faria parte de um pacote de bondades em ano eleitoral. A minha posição é que o FGTS nem deveria existir e, né, a gente até não falou sobre isso, mas no caso de tragédias também, como aí a de Petrópolis, a gente viu isso na Bahia, o FGTS também, o governo sempre aparece como um ente bonzinho que vai liberar o dinheiro do FGTS para as pessoas afetadas por essas tragédias, que não é nada mais do que a obrigação do governo, já que esse dinheiro já pertence ao trabalhador. Paulo, a gente tem comentado muito sobre isso, né? A gente observa, né, como é sensível a economia no ano de eleição, já naturalmente, né? Aquela eleição, a última eleição do presidente Bolsonaro foi uma eleição muito atípica, mesmo por vários fatores. O caráter da corrupção foi muito forte naquele momento. Nós vínhamos de um impeachment da presidente Dilma. Então, o presidente Bolsonaro não tinha nem tempo de rádio e televisão na propaganda, não dava nem para falar meu nome é Enéas, né? Quer dizer, havia a aliança muito forte, a maior aliança, o maior tempo era de Geraldo Alckmin, tudo foi ao contrário, de fato. Mas nesse ano, a gente observa, claro, que a preocupação do governo é uma preocupação econômica. Claro que a pandemia afetou o Brasil, não o Brasil, mas o mundo. A inflação é maior dos Estados Unidos, praticamente no século, a União Europeia. Temos também questões agora que podem até piorar a questão envolvendo os conflitos, mas de qualquer forma, essa é uma questão muito sensível no ano eleitoral. E aí a gente observa o ministro falando essa preocupação de fato aí em dialogar com a população no ano de eleição, a questão econômica, a situação muito difícil, né, Paulo? Concordo, Marcelo, é sensível, né, e é importante, e é um momento complicado da economia mundial, né, eu só vejo com preocupação essa coisa de a gente atrelar o tempo todo qualquer fala do ministro Paulo Guedes ou até do presidente da República, qualquer ato também, né? Porque a gente comenta muito as falas e às vezes a gente acaba ignorando, isso é uma meia-culpa aqui, os atos, mas atrelando, né, isso qualquer ação na área econômica ao cenário eleitoral, vendo essa intenção, esse olhar sempre eleitoral em qualquer ação do governo na área econômica. Eu vejo com preocupação isso, até porque a gente tem uma legislação eleitoral que é muito rígida, muito draconiana e, assim, no limite, se a gente começar a atrelar qualquer ação econômica em ano eleitoral às eleições, daqui a pouco vem aí algum tipo de norma do TSE que impede, né, o governo, este ou qualquer outro governo, de tomar qualquer decisão econômica em ano eleitoral, que daí cria-se esse vínculo, é um vínculo que eu acho que é muito tênue, né? O ministro Paulo Guedes fala, por exemplo, em diminuir os impostos, o IPI, né? O Imposto sobre Produtos Industrializados. É uma medida excelente e não faz sentido atrelar essa ideia, né, de diminuir impostos simplesmente ao resultado, ao que se pretende ter nas eleições de 2022. Ela é uma medida que seria boa
por si própria. Então eu vejo com preocupação essa relação que a gente acaba fazendo, é natural, né, porque é um ano eleitoral e todos os olhares estão voltados realmente para a eleição, mas é porque a gente vive um tempos também de insegurança jurídica. Então eu não duvido nada aí que, de repente, daqui a pouco surja aí a ideia de alguém, né, tem sempre essa ideia da nossa justiça eleitoral de criar condições super iguais para todos os candidatos. A gente sabe que o candidato que disputa a eleição, ele tem o poder da caneta, então ele não é um candidato igual aos demais. E o detalhe, ontem esse encontro aqui em São Paulo, né, nós tivemos aí uma saia justa, porque o ministro praticamente abriu aí esse evento do BTG Pactual, né, e na sequência nós tivemos aí Sérgio Moro e João Dória, e o governador aqui de São Paulo fez questão de dizer que com ele não tem essa história de Poço Ipiranga, ele fez críticas, ele disse que garantiu que era próximo a Paulo Guedes, mas toda essa relação acabou desandando, então foi uma saia justa lá nos bastidores desse evento, Paulo. Marcelo, e esse evento ontem foi muito interessante, né? Eu já estive aqui, eu acho que foi no Jornal da Manhã, segunda edição, não sei se foi com você, na época em que o ex-ministro Sérgio Moro estava lançando a sua candidatura, havia, né, um certo alvoroço, expectativa de que ele já alcançasse não só 2 dígitos, mas falava-se até em 15, tinha gente falando até em índices aí nas pesquisas próximos a 20%, e daí havia também essa relação de proximidade entre Dória e Moro, né? Dória dizendo que estava aberto a conversas com o ex-ministro Sérgio Moro, e eu me lembro de ter comentado aqui na Jovem Pan que restava saber naquele momento se o Moro estava aberto a conversa com o João Dória que não vive um bom momento aí, pelo menos de acordo com as pesquisas. Bem, alguns meses se passaram, né? Veja como a política é dinâmica hoje em dia, né? Passado poucos meses, aliás, Marcelo, a pré-candidatura do ex-ministro Sérgio Moro parece derreter, ou, para os mais otimistas, parece não decolar, e agora é ele que já fala em abrir aí conversas com João Dória. Então, para você ver como é essa dinâmica da política, é a terceira via aí, um tanto quanto desesperada, para tentar romper aí a barreira da polarização.